Uma mulher pobre, cristã, evangélica, que conta com a graça de Deus, vence a miséria para cuidar de mais de 50 crianças adotivas. Está em luta para fazer algo significativo pelo seu país. Um homem que se diz vocacionado por Deus para o ministério, torna-se pastor, mas quer ir mais longe, quer mudar a nação. Uma se torna deputada federal, outro se torna candidato a presidente da República. A primeira está em vias de cassação, acusada de ser a principal mandante do assassinato do marido. O segundo está preso por corrupção. Vem comigo, vamos falar sobre o que está acontecendo com o povo que se diz povo de Deus, povo cristão. Esse é o quadro Deu B.O. Meu nome é Gilberto Wegermann. Todas as semanas eu escolho um assunto que está na imprensa, que dá bastante repercussão. Eu trago uma opinião pessoal e também uma perspectiva bíblica. Se você gostar do vídeo, por favor, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, comente, reparta com as pessoas, compartilhe com aqueles que você quiser, acione o sininho que você vai ficar sabendo toda vez que eu postar um vídeo novo. Essa semana eu quero falar um pouco sobre o caso da Flor de Lis, deputada Flor de Lis, e do pastor Everaldo. Muitas pessoas estão dizendo: qual é a posição dos evangélicos em relação a isso? Não tem posição dos evangélicos, porque ao contrário do que um certo cidadão que escreve apenas para se promover disse, os evangélicos não são um bloco, não são uma coisa só. Ser evangélico nesse país não significa rigorosamente nada. Você não é melhor do que ninguém se é evangélico. Você não é pior do que ninguém se não é evangélico. Evangélicos cometem crimes, evangélicos mentem, evangélicos roubam, evangélicos traficam, evangélicos assassinam. Pastor Everaldo está na cadeia e nem tudo que se diz a respeito dele deve ser verdade, porque a imprensa enfatiza aquilo que bem lhe parece. Nem todas as coisas, as barbáries ditas acerca de Flor de Lis e a sua família, questões esdrúxulas que estão na mídia, com certeza são verdade. Não sei o que é verdade e o que não é, mas eu sei uma coisa: a Bíblia diz, Jesus disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. No capítulo 7 de Mateus, ele diz: não são aqueles que me chamam Senhor que entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a maldade. Ser cristão evangélico não é sinônimo de ser nascido de novo. Ser evangélico não é sinônimo de ser discípulo de Jesus. Há católicos que são discípulos de Jesus, há não evangélicos que seguem a Jesus Cristo e há evangélicos que seguem a Jesus Cristo. Quando eu era criança, as pessoas conseguiam comprar no crédito dizendo que pertenciam a uma igreja evangélica. Hoje, se disser que é evangélico, é capaz de não ter crédito, porque já não significa mais nada. Existem tantos pastores que dizem que precisam estar próximos do poder para abençoar a nação, mas estão querendo abençoar-se a si mesmos. Ser cristão não é sinônimo de ser discípulo de Jesus. Infelizmente, as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, as igrejas cristãs não denominacionais estão tão sujeitas a ter participantes e até líderes de mau caráter quanto qualquer outro segmento da sociedade. Ser evangélico não significa que os valores bíblicos estão presentes na vida. É bem verdade que eu não acredito em tudo que se fala sobre o que acontecia nos bastidores da casa de Flor de Lis. Mas pode ser verdade? Pode. Eu não sei se as coisas que são ditas hoje na imprensa sobre o pastor Everaldo são verdadeiras. Não sei, mas eu sei de uma coisa: pessoas são capazes de qualquer coisa em prol da fama, do dinheiro e até usar a Bíblia e usar a fé das pessoas e manipular pessoas é extremamente comum. Eu não quero virar alguém que atira contra os cristãos. Cristãos são aqueles que seguem a Jesus Cristo. Cristãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus disse isso: identificar-se ou fazer milagres ou fazer grandes obras não determina quem é cristão. Pessoas estão fazendo ação social, mas estão ganhando com isso. Há tantas organizações evangélicas e não evangélicas trabalhando aparentemente em prol dos pobres,
que se promovem como agentes do bem, mas que no fundo são agentes do mal. Gente que usa o social para enriquecer, gente que usa o social para traficar, para oprimir pessoas, para tomar dinheiro dos pobres, para abusar da fé de pessoas que inocentemente vão para as igrejas, imaginando que tudo que ouvem é de confiança. Infelizmente não é assim que funciona. Eu sei que grande parte das pessoas que se envolvem com o social são pessoas sérias, não só evangélicos, pessoas que amam o pobre, que querem fazer o bem ao próximo. Muitas vezes fazem isso porque têm um bom coração, e muitos deles fazem isso porque temem a Deus, porque a Bíblia manda fazer. A igreja não é menos igreja porque tem elementos maus na igreja. Os pastores não são menos discípulos de Jesus porque alguns pastores são charlatões. Tem charlatões em todas as profissões: médicos, dentistas, advogados, políticos, juízes. Você está acostumado a ver pessoas em grandes posições, pessoas com muito poder defenderem o crime. Nós acabamos de ver Deltan Dallagnol receber uma reprimenda que vai prejudicar a carreira dele. Mas ninguém tem problema com Deltan Dallagnol por causa dos erros que ele cometeu. Tem problema por causa dos acertos que ele cometeu. Tem problemas porque ele mandou gente corrupta para a cadeia. Juízes não gostam dele porque tem medo de que, se a moda pega, eles também serão pegos. Deputados, senadores têm medo e querem puni-lo para que outros não se atrevam a ter um compromisso com a justiça. A justiça é mais perseguida do que a injustiça, mas não esqueça, nem todos que são perseguidos, que são presos, estão sendo presos impunemente, injustamente. A impunidade é uma realidade, a injustiça é uma realidade, mas há muitas pessoas que se escondem atrás de igrejas, atrás de projetos sociais, atrás de uma capa de bondade, mas que na verdade, como a Bíblia diz, são lobos em pele de ovelha. Eu quero encorajar você a ser alguém que analisa bem as coisas. Não saia repetindo o que se diz na imprensa sobre Flor de Lis, nem o que se diz na imprensa sobre o pastor Everaldo, nem sobre o que se diz por aí sobre quem quer que seja, mas seja alguém que avalia bem os fatos, que olha melhor, que busca melhor as informações, que não se deixa levar apenas por aquilo que dá BO, mas que olha com critério, que não sai defendendo cegamente quem é indefensável, que não defende alguém porque é pastor, porque é deputado, porque é juiz, porque é ministro. Olhe com critério e com sabedoria. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. O mundo jaz no maligno. Em todo o tempo nós vamos ver pessoas fazendo coisas impensáveis, fazendo coisas indefensáveis. Então não defenda o indefensável, não se posicione a favor dos corruptos, sejam eles evangélicos ou não. Seja justo, busque a justiça, seja um defensor do órfão e da viúva, tome posição em favor do bem, mas não se comprometa com o mal para defender uma organização, uma igreja, ou com a ideia de que você precisa defender Jesus. Jesus não precisa de defensores, ele não buscou advogados, ele não chamou ninguém para defendê-lo, ele chamou pessoas para segui-lo. Mas saiba que seguir a Jesus vai trazer também perseguição, também vai trazer injustiça, vai atrair acusação, mas seja perseguido pela justiça e não por ser injusto, não por ser corrupto. Não se esconda atrás da corrupção, mas não se associe com os corruptos. Seja íntegro, como é íntegro o nosso Pai que está nos céus. Todas as semanas eu quero comentar um assunto como esse, mas eu quero deixar claro que essa é minha opinião pessoal e você não precisa concordar comigo. Se você é abençoado, comente, compartilhe e curta. Se você não é abençoado, não desista. Quem sabe numa próxima eu posso ajudar você em alguma coisa. Obrigado por estar aqui, um beijo e até semana que vem.